Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o PCdoB tem sido representado com bastante competência nesta comissão pelo deputado Orlando Silva e pelo deputado Daniel Almeida. Mas, como líder da legenda nesta casa, não poderia deixar de me pronunciar nesta que é uma comissão estratégica para o futuro da democracia do Brasil. Nós estamos tratando aqui da modificação da arquitetura eleitoral brasileira em um momento em que a política foi criminalizada em nosso país. Um momento em que política recebeu um sinal de igualdade com coisa suja, sendo que a arte da política tem como elemento crucial negociar, agregar, convencer, persuadir para transformar a vida das pessoas. E isso é necessário que se tenha como compreensão que, ao fazer uma reforma política, o interesse nuclear focal deve ser a recuperação da política diante dos olhos da sociedade como ferramenta de transformação das suas vidas, e não como elemento descartável, elemento torpe. Por isso mesmo, nós precisamos, em contradição com essa reinvestida antidemocrática que acontece no mundo, inclusive no Brasil, com essas reformas ultraliberais, compreender que a democracia, ela precisa, presidente, ser restaurada com a valorização do voto e da soberania popular. Por isso, o relatório do deputado Vicente Cândido tem uma série de elementos positivos nesse sentido. Mas nós do PCdoB compreendemos que é necessário que o sistema eleitoral ele seja mais discutido, que nós tenhamos mais parcimônia no debate. Nós somos um Brasil continental, um Brasil de 200 milhões de brasileiros, um Brasil de eleitorado farto e de maioria feminina. E que, inclusive, as mulheres, ao falarem, deputada Maria do Rosário, ex-ministra, eu própria agora, a nossa voz é sempre abafada pelo burburinho, como se não tivéssemos o que dizer. Mas, na nossa compreensão, é preciso restaurar o acordo da participação das mulheres neste conteúdo da reforma eleitoral, que está completamente aniquilada a participação feminina na nova reforma eleitoral. Porque se fosse lista, teríamos paridade ou 30%. Sem lista, tem que vigorar o que acertamos em plenário, 10% em crescente percentualização. Segundo o senhor relator, o Distritão é, sem dúvida, o desfile das individualidades. É a morte dos partidos. O Brasil gigante. É preciso que os deputados sejam eleitos pela representação de partes da sociedade. Por isso, partidos. Ora, se alguns não são elevados a essa condição e se prostituem, serão banidos neste momento em que a reforma trata de coligações e em que trata, inclusive, da forma de financiá-los. Por isso, o fundo eleitoral é importante, mas é importante fortalecer os partidos ao invés de defenestrá-los. O Distritão defenestra os partidos. E por isso nós defendemos o aprimoramento do atual sistema eleitoral. Defendemos e estamos fazendo destaque contra o distrital misto. Na verdade, a finalidade é falar para a sociedade. E a sociedade saberá julgar quem ouve e como votará cada um. Então eu finalizo dizendo que não concordamos com o distrital misto, porque ele faz da Câmara dos Deputados uma Câmara de Vereadores de luxo. E que entendemos que o distritão é o desfile das individualidades e defenestra o partido. É fundamental aprimorar o sistema proporcional, porque ele dá, sem dúvida, a qualidade da representação das partes da sociedade, formando um todo. E ele está sendo corrigido. Infelizmente, as coligações pagam este preço, e ele, ao ser corrigido, ele garantirá que partidos reais sobrevivam. Por isso o PCdoB mantém unitariamente esta posição, a posição de aprimorar o atual sistema
e de votar a favor de uma série de inovações que o deputado Vicente Cândido traz ao seu relatório. Então...